Parece que o Marco Feliciano, ele também está tentando encurralar o Walter Delgatti, que está ficando em silêncio. Vamos voltar para Brasília um pouquinho, Alemão? Podemos voltar? Na verdade, senhor Delgatti, o senhor é um homem muito perigoso. E quem lhe assessora deve tomar cuidado. Senhores, esse senhor que aqui está, ele não é hacker. Ele se gaba disso, mas ele não é. Trata-se apenas de um criminoso investigado pela justiça por pequenos golpes em sua extensa carreira no crime. O verdadeiro hacker da Vaza Jato se chama Tiago Eliezer, o Chiclete. Ficou preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília por pelo menos 5 dias, dividindo a cela com o jornalista Oswaldo Eustáquio. Este fato é público e confirmado pela colunista da Folha de São Paulo, Mônica Bergman, que noticiou que Eustáquio, antes de ser solto, inclusive deu uma bíblia para esse Eliezer. Nestes 5 dias de convivência na prisão, de acordo com os relatos de Eustáquio, o verdadeiro hacker da Vaza Jato contou ao seu colega de cela que o seu grupo, aí sim liderado por esse que aqui está sentado, Delgatti, teria combinado um pagamento, senhora relatora, por favor me escute, de R$1,5 milhão pelas mensagens roubadas dos procuradores da Lava Jato, e que o objetivo da contratação seria criar uma narrativa para tirar Lula da cadeia e alçá-lo à presidência da República, e posteriormente criar uma narrativa para prender Moro e Bolsonaro. Diante disso, essa informação que eu tive, eu vou apresentar a essa comissão, senhor presidente, um requerimento para convocar aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio e também o Tiago Eliezer, de repente fazer uma cariação entre eles e esse cidadão, esse senhor que está sentado aí, que nesta manhã, amparado pelo governo, se sentiu aqui alguém privilegiado. O que falaram para o senhor, que o senhor aqui bateu na tecla, falando que sobre um tal indulto que o presidente poderia lhe dar, o senhor nem precisava do indulto, porque já existe um projeto de lei aqui no Senado, assinado pelo senador Renan Calheiros, que lhe dá o indulto para anistiar o senhor nominalmente e outros hackers. Ou seja, todos aqueles que foram livres da Lava Jato lhe aplaudem, o governo lhe aplaude. E o senhor vem aqui prestar falso testemunho contra um homem probo como o presidente Bolsonaro. O senhor prestou hoje um desserviço à nação brasileira. Eu quero crer que se a justiça da terra não lhe fizer aquilo que tem que ser feito, a justiça divina fará. Porque não se toca em pessoas de maneira injusta e não se mente para simplesmente se locupletar de alguma coisa que você pode, de algum tipo de ganho pessoal. O senhor hoje desmoralizou até mesmo os próprios hackers. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer. Divide. Tá aí, como vocês viram, Walter Delgatti, diante das perguntas duras do deputado Marco Feliciano, também optou por não responder a nenhuma das perguntas. E o Marco Feliciano ainda trouxe um dado, né? O Delgatti, ele era chefe de uma célula. Ele nem colocou a mão na massa. Mas vamos ouvir aí mais uma fala na CPMI. Esquerda, pelo governo, para pegar frases de efeito. Foi Bolsonaro, foi Bolsonaro, foi Bolsonaro, foi Bolsonaro, e tentar enganar a população. O senhor chegou aqui, seu Delgatti, nervoso, tremendo muito, contou uma história em 3, 4 minutos da perseguição que fizeram contra você, uma história de um justiceiro social que não cobrou nada para tentar, meu amigo Eduardo Bolsonaro, reparar uma perseguição terrível que fizeram com o PT e com Lula. Uma perseguição que resultou em bilhões devolvidos ao Brasil, que resultou em prisão de poderosos, de corruptos, de políticos, e que graças a você e a um sistema perverso estão de volta ao poder. Eu não vou lhe fazer perguntas, senhor Delgatti, porque eu não vou fazer parte dessa palhaçada. Chegou hoje de manhã, quando a esquerda perguntava, o senhor estava à vontade, respondia, e o senhor advogado lhe cochichava, e você falava, e estava um menino solto. Estava à vontade, ele estava jogando solto. E o advogado kikiki, kkk, tchititi, tchá. Nós estamos acompanhando essa CPMI, eu nunca vi tanta interrupção de advogado quanto eu vi hoje. É verdade. Eu nunca vi isso. Eu venho do Sergipe, eu venho do Nordeste brasileiro, uma terra que tinha muitos coronéis. Graças a Deus está acabando. Naquele tempo, quando um coronel cometia um crime, quando ele fazia alguma coisa, ele pegava alguém de lá, o senador Cid Gomes sabe como é que é, chega, pega um coitadinho aí,
que dá para ser o nosso testa de ferro, alguém um pouco mais iletrado, que tem um passado complicado, que dê pra gente justificar. E ele pegava esse cabo, botava na frente do delegado e dizia: diga, seu João, que foi você que fez isso, isso e isso. Não foi, seu João? Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Ô, seu João, não foi você que matou aquele rapaz porque ele pegou sua mulher? Foi sim, senhor. Foi sim, senhor. Foi o que a gente viu. A deputada Jandira Fegali nem lhe fez perguntas, porque ela mesma já dizia a sua resposta. Você fez isso, 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 não foi? Foi, agora a senhora falando foi isso mesmo. Pelo amor de Deus, você acha que aqui tem algum idiota? Você acha que nós somos idiotas? O senhor, para fazer a Vaza Jato, não precisou de ninguém lhe pagar. O deputado Rodrigo Valadares trouxe é bastante interessante, né, Cris? Porque nas investigações criminais, não se pode induzir a pessoa a pergunta. Num júri, por exemplo, eu não posso fazer a pergunta descrevendo tudo para que a pessoa que vai ser ouvida vai dizer sim ou não. É ela que tem que relatar os fatos, não é? Então parece aí que há um certo jogo ensaiado aí. Por isso que você tem que ter, Pavinato, na condução da investigação, pessoas que sejam minimamente isentas. É bem verdade que no parlamento todo mundo tem um lado político, mas o papel que essa pessoa exerça na condução dos trabalhos tem que ser um papel moderado, um papel mais isento, mais racional. Muito diferentemente do que a gente tem visto. A gente tem visto a senadora Elisiane Gama, na condição de relatora, por exemplo, dando um andamento extremamente enviesado para os trabalhos da comissão parlamentar. Nós temos visto ela que há poucos dias ficou enlouquecida ali com o tenente-coronel Mauro Cid no seu depoimento, dizendo que mentiu. Hoje, por exemplo, silente, quieta, sem falar nada, sem reclamar de nada. Então você vê que no final das contas, essa comissão, ela vai demonstrando o seu interesse de entregar um produto pronto. E o que é o produto pronto? É o produto que seja do interesse do governo, que é fazer com que o resultado não contradiga a narrativa, a tal da narrativa oficial de que o 8 de janeiro foi isso, foi aquilo, foi Bolsonaro, foi tal. Sem penetrar no fundo da situação, na verdade, para que se saiba quem de fato foi responsável ou não, quem de fato se omitiu ou não. Mas aí, Cristiano, você me desculpa, se não será político e tem que ser imparcial, o Flávio Bolsonaro não poderia estar nessa CPI, ele é filho do ex-presidente. Mas a questão é, nesta CPI... No comando. Nessa CPI é para investigar quem mandou, não sabe, não tem ninguém ainda. Não tem. O Walter Delgatti que chegou a fazer. Mas ele não está respondendo. Não sabe fazer pergunta. Você pode fazer a melhor pergunta do mundo, mas se ele não responde... O deputado agora, ele acabou de falar. O deputado acabou de falar, ele acabou de relembrar. A esquerda fazia a pergunta e ele fazia afirmação. Mas aí ele contou da receita de bolo, mas tudo que lhe foi perguntado, eu falo, eu fico em silêncio. Então não adianta, ele só falou sim ou não para a esquerda. Para a direita ele só falou, eu fico em silêncio. Foi isso que acabou de ser recapitulado. Se afirmativas encurralando ele, provavelmente ele responderia. Eu responderia. Agora são 15 horas e 49 minutos. Não vai fazer pergunta. Olha, Eduardo Bolsonaro, vamos ouvir. E ali você começa a ter aulas de indícios para saber se a pessoa está mentindo ou não, né? Uma delas é quando você faz perguntas do passado e a pessoa prontamente ela te responde. Parece até que veio ensaiada para o depoimento. Porque é muito comum quando a gente pergunta a pessoa adulta, quando é que você se formou no primeiro grau? Quando é que se formou no segundo grau? Ela para em um momento, ela puxa pela memória. Normalmente ela até olha para cima. Quem estiver me assistindo, faça esse teste mais tarde com um familiar seu. E aqui não, todas as perguntas feitas eram tidas de bate-pronto. Muita vontade, agora com a mão escondida, talvez até suando, passando pela calça, né? O advogado dá o confere ali para conferir do que eu estou falando. Certamente ele tem razão, vai me dar razão. Mas isso daí tudo foi pela manhã. E pela manhã também nós vimos aqui 2 assessores da esquerda conversando com o seu advogado. Se eu não estiver errado aqui, né? O Marcos Evandro Cardoso Santos. De qual partido? Partido Socialista Brasileiro. Bem como a Ana Cristina de Figueiredo Barros, falando ao pé do ouvido aí com os senhores, ela que é da liderança do PT.
E aí vem a minha primeira pergunta: como é que pode o senhor tirar foto com a Carla Zambelli e depois vir aqui ser assessorado por essas pessoas, que só não falavam provavelmente no pé do seu ouvido porque ia ficar muito patente, né? Ou foram orientadas a não fazê-lo, mas fizeram com os seus advogados. Isso daí eu estou falando por quê? Porque talvez o único crime que a Carla Zambelli tenha cometido é de ser ingênua. E a população não acredita que exista político ingênuo, né? Mas Deus queira a realidade virar à tona. Eu venho agora então, presidente, para minha primeira pergunta, direcionada a Walter Delgatti, né? Espero que ele responda, assim como ele falou pela manhã. Se o presidente Jair Bolsonaro lhe pediu para fraudar as urnas. Ficaria em silêncio. O senhor disse que a urna é inviolável. Como é que poderia então o senhor ser contratado para um serviço que Vossa Excelência não conseguiria cumprir? Ficaria em silêncio. Eu peço à assessoria para que, por favor, passe um vídeo, né, que agora a gente tem que ter receio do que a gente vai falar, mesmo sendo parlamentar. Parece que o artigo 53 da imunidade parlamentar não serve para mais nada nesse país, né? Então eu vou colocar aí Boris Casoy em 2018, matéria da Rede TV News. É só para aumentar o som e voltar do começo, por favor. Fraude em urnas eletrônicas durante a votação do primeiro turno. Entre as reclamações, urnas que supostamente preenchiam o número do candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, automaticamente, como se pode ver neste vídeo. Outra queixa... Aí, bom, você veja, a mesma pergunta, Deise, que lhe foi feita antes pela esquerda e foi respondida pelo Walter Delgatti, agora ele prefere ficar em silêncio. Não dá para entender por quê, é a mesma pergunta. Dá para entender, né, Pavinato? É aí que eu discordo de ti um pouquinho, Elaine. Hoje ela falou que eu paguei hacker, a outra me chama de... Carla, ele é... Hoje eu tô afim de... É que você tá muito Zé Maria Intriguinha. Hoje você tá muito Maria Intriguinha. Não, isso É a Paquita. você não Você tá com a peso. Hoje eu cheguei, ela falou, o que você tá fazendo aqui? Olha, que recepção calorosa, né? Agora fiquei até vermelha. Não. Eu te amo mesmo assim, Deise. Mas você sabe que a Deise tem admiradores que falam Deus a te ocar. Olha, ela é. Muitos admiradores. Pronto, ela esqueceu o que ia falar. Não, mas você discordava da Elaine, que não é difícil. Não é. É porque a Elaine tinha dito que a direita não sabia fazer pergunta, né? Mas não é. Tá uma coisa enviesada ali com o Delgatti, né? Ele tá respondendo só à esquerda porque ele se sente mais confortável com isso. Tanto as perguntas do Flávio quanto do Eduardo, elas são pertinentes. Ele não responde porque é da direita, é mais incisivo e aí ele não quer entrar no embate, né? Ele foi ali justamente para falar de Zambelli, que é da direita, e de Bolsonaro, gente. Então tá óbvio. E acabou falando também de Alexandre de Moraes. Mas se o motivo dele fosse... Então, lógico que ele vai se sentir mais confortável. Agora, o que não pode é, dentro dessa narrativa louca, a gente querer dizer assim, olha, o marido traiu a mulher, a culpa é da mulher. Não, Elaine, mas se o motivo fosse nobre, fosse de esclarecimento, e não fosse... Se ele não tivesse mentido a PF, ele responderia a todos. Mas aí já entram as contradições. Ele mentiu para a PF. Ele pode ser preso. Por que não é preso? Mas e a questão é a seguinte, ele é réu do 8 de janeiro? Não é réu do 8 de janeiro. Mas por que ele tem o direito de ficar em silêncio? Prendam. Testemunha não tem direito de ficar em silêncio? Você vê que a loucura que a gente chegou nesse país, a testemunha que mente pode ser presa. E testemunha não tem direito de ficar em silêncio? Olha o que o STF inventou. Não, tudo bem. Se ele tá mentindo, vai lá e prende ele. Agora, não dá pra gente começar a querer, a dizer assim, a culpa é do Lula. Tem que se exigir que ele responda. A culpa é do PSDB. Testemunha pode ficar em silêncio? Gente, a culpa é do hacker. Testemunha pode ficar em silêncio? Pela primeira vez na história do Brasil. Você já viu? Não. Algum lugar que a testemunha pode ficar em silêncio? E o pior, o silêncio seletivo, né? Esse aqui não é contra a Deise, contra a Deise eu vou... Não, contra a Elaine não. Ele foi falar sobre a direita. Mas ele tem que responder na testemunha. Você não acha interessante? É um pastelão. É interessante. Eu só vou responder pro meu amigo.
E mais uma vez, ninguém fez nenhuma pergunta que relacione a CPI do 8 de janeiro. É igual, Elaine. Você já fez muita audiência, meu amor. Você já fez muita audiência. Você sabe que a testemunha, ela tem que responder a pergunta do advogado da parte contrária. Sim. Ela não pode falar que é no silêncio. Mas ali não há contraditório. Ali é um processo ainda de investigação. Exato, o que é pior ainda. O que é pior ainda. Ele pode estar calado para não se autoacusar. Como testemunha... Não, ele não está como testemunha ali. Está como testemunha. Está como testemunha, ele não é investigado. Ele não é investigado. No 8 de janeiro ele não é. Entendi. Entendeu? Olha o absurdo que a gente está vivendo nesse país. Ele pode sim, Pavi. Como testemunha, ele pode sim. Pode não responder? Pode. Ele pode falar, eu não sei. Isso. Ele não pode falar que é o direito ao silêncio. Bom, então... Ele pode falar, eu não sei. Bom, eu não sei como é que é o regime. Mas com o negócio da urna para a esquerda, ele responde. A mesma pergunta pela direita, ele não responde. O problema, ao meu ver, é essa seletividade. Isso é que não pode acontecer. Isso subverte o próprio trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. E agora esse fato dele uma assessora do PSB e outra do PT falando com o advogado dele, se for verdade, um trem desse. Se for verdade. Se for verdade, Isso disse aí o deputado Eduardo Bolsonaro. Mas então, por que o Eduardo Bolsonaro não pede a prisão dele? E tem dele? imagens, né? E tem imagens. Por que a direita não pede a prisão do Porque sujeito? é só o presidente que pode. Ele não está preso, porque senão ele estava lá com roupa de encarcerado. Ele pode reportar. E como ele não é presidente da sessão, como ele não é presidente da sessão, ele pode reportar ao final da sessão. Sim. É só o presidente ele pode quero ver quem é que vai reportar pedindo a prisão dele. Parece que esse hacker entrou lá. Mas ele já está preso. Não tá, ele não tá com roupa. Ele está preso desde 2 de agosto. Ele não vai com roupa de... Não vai, o Mauro Cid não foi. Ele já está preso, meu amor. Então tá bom. Mas sabe o que eu sinto? Que ele tá lá treinado para dar uma iludida na situação toda, para dar uma confundida na nossa cabeça, desviar a atenção do que realmente importa. Ele foi treinado para falar uma coisa específica, jogar umas bombas ali contra focos específicos dele pra gente desviar a atenção do que num dia que a economia tá ruindo aos pedaços, né? Num dia que Lula tá criando um ministério, num dia em que o fisiologismo nunca antes visto na história desse país está corroendo esta nação, parece assim, muita coincidência, né? No dia que o Stedley foi visitar o Lula depois de ser ouvido na CPI, ele foi lá visitar o Lula, levar presentinho. E que Lula estava perdendo força perante ao Congresso, né? Então a gente está vendo esse circo que está dando mais força também ao governo.